Boa tarde, paz do Senhor, meus queridos. Como que vocês estão? Hoje eu quero estar falando aqui dos selados, né? Os 144 mil, né? Que são selados. E vamos fazer uma leitura dentro do texto que vai estar falando desses 144 mil, né? Em Apocalipse 14, tá? A gente vai fazer uma leitura, uma breve explicação. Até porque esses dias Deus tem nos mostrado coisas maravilhosas, né? Coisas profundas relacionadas ao selamento do povo de Deus, né? E a gente consegue observar e ver que existem algumas doutrinas, algumas pessoas que não conseguiram ainda atingir a plenitude daquilo que Deus está falando na sua palavra. Não que eu já atingi isso, entende? Muito pelo contrário, né? Eu tenho muita vontade em aprender, né? E o que eu tenho aprendido, conforme eu tenho falado nos vídeos, né? A gente tenta se expressar aqui da melhor maneira possível e de forma mais simples, né? Muito bem. Lá em Apocalipse 7 vai mostrar um grupo de pessoas sendo selado, né? A epígrafe lá vai dizer que são judeus, né? O selamento dos judeus, né? Só que quando você começa a ler quem foi selado exatamente, vai estar falando lá que selou 12 mil de cada tribo. Então aí é preciso entender e conhecer um pouco sobre as duas casas de Israel. Judeu é apenas uma tribo, entende? Judá, tribo de Judá. Casa de Israel, 10 tribos, né? E a tribo de Benjamim, que ficou meio assumida por um tempo, depois ela se uniu com a tribo de Judá. Ficou então duas tribos numa, né? Por isso que é chamado Casa de Judá. Então os judeus são compostos pela tribo de Benjamim com a tribo de Judá, entende? É um pequeno grupo de pessoas, né? É um reino menor, é o reino do sul. E o reino do norte é Efraim, é a casa de Israel, é os gentios, né? É os samaritanos, é as nações, né? Que Efraim foi espalhado entre as nações, né? E estão no meio das nações. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, tá? Um pouquinho sobre as duas casas. Se você não conhece, se você nunca ouviu falar, é natural que você nunca ouviu falar, porque é um estudo novo que Deus tem trazido aí há pouco tempo, né? Há poucos anos, né? Embora nas Escrituras é um assunto que sempre esteve nas Escrituras, né? Mas foi revelado há pouco tempo, né? Eu, por exemplo, já conversei com pastores, anciãos, né? Homens de 40, 50 anos de pastoreio em igreja denominacional, onde eles vão responder para mim, que eu já perguntei, né? Eu nunca ouvi falar disso, né? Em toda a minha vida. Então é um assunto novo, né? Que chega a ser escândalo para alguns, né? Mas está na palavra. Eu até desafio você a meditar e procurar. Então aqui em Apocalipse 14 vai aparecer de novo o grupo de pessoas, né? É o mesmo que apareceu lá em Apocalipse 7, né? Que foi selado, certo? Então vamos ler o texto agora e vamos fazer as observações que precisam ser feitas, né? O que competir para mim interpretar agora, eu interpreto. O que for um assunto extra, a gente joga para um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 14, versículo de número 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na testa escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então vamos entender. Então ele viu Cristo, né? Porque o Cordeiro é Cristo. Ele está em pé em cima do monte Sião, né? E junto com o Cordeiro tem um grupo de pessoas, né? Que está sendo falado aqui que é 144 mil. Que está escrito o nome do Cordeiro na testa dessas pessoas, mas também essas pessoas têm o nome do Pai de Cristo, que é o Senhor Deus. Então como que a gente vai entender isso? Essa primeira charada de Deus, né? Segunda Crônica 7,14, Deus está falando, né, para o povo do Antigo Testamento, que é Israel, 12 tribos. Se o povo que se chama pelo meu nome. Então o nome de Deus está nas 12 tribos, né? Está em Israel, entende? Então você já percebe que está falando das 12 tribos, né? Que tem o nome do Pai. Só que o Pai, né, resolveu nomear mais pessoas, acrescentar pessoas nessas 12 tribos, né? Por isso é preciso entender a questão das 10 tribos, né? Por que ela foi, o reino foi dividido, o reino de 12 tribos foi dividido, 2 tribos restou,
lá em Judá, né, lá em Jerusalém, lá no território, e 10 tribos foi espalhada entre as nações, justamente para Deus resgatar os gentios dentre as nações, entende? Por isso que Cristo vai falar nos evangelhos, né? Eu não fui enviado para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado para resgatar as 10 tribos do Reino do Norte que estão nas nações. Entende? Então são expressões que Deus está usando para falar, entende? Das 10 tribos. E nós, como gentios, fomos enxertados, né? Lá em Romanos 11, Paulo fala que existe uma oliveira natural. A oliveira natural é o Israel espiritual de Deus, que existe desde a época lá que Deus está falando. Se o povo que se chama pelo meu nome, se o povo que é uma oliveira natural, é o meu Israel espiritual, se chama pelo meu nome. Só que aí Paulo, em Romanos 11, ele vai explicar. Só que Deus, né, precisou fazer uma limpeza nessa oliveira. Alguns ramos naturais foram cortados, foram quebrados e arrancados. E aí ele pegou uma outra oliveira, um outro jambuzeiro bravo, né, uma oliveira brava que somos nós, e enxertou na boa oliveira, que é o ramo natural, que é a oliveira, entende? A oliveira que é as 12 tribos, né? Entende? Então nós fomos enxertados em Israel, entende? Eu sei que é estranho, é difícil aceitar, conceber isso, mas tem que entender isso desta forma, porque senão a gente vai entrar em contradição em outros pontos, né? Se não aceitar desta forma. Então nós fomos enxertados, entende? Quando a gente é enxertado, a Bíblia vai dizer que quem recebe a Cristo, isso falando para gentios, é que Deus vai escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. E o livro da vida é o Cordeiro, é Cristo, entende? Entende? Meu nome está escrito no livro da vida, que é a palavra, né? Que é Cristo. E Cristo vai confessar o meu nome diante dos anjos, diante do Pai, entende? Por isso está essa relação de nome aqui nesse 144. Verso de número 2, né? Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpista quando tangem a sua harpa, né? Então aqui já está falando do cântico, né? A harpa está apontando para o cântico que os remidos vão cantar. A questão da voz de muitas águas é voz de trombeta, né? É as duas testemunhas tocando trombeta. É as duas testemunhas anunciando o evangelho. É a igreja, entende? A voz de trovão a gente vai ter que fazer um vídeo à parte, porque ele é bem complexo, é bem difícil e vai sair um pouco fora do foco do selamento, entendeu? Está dentro do assunto de selamento, mas precisa ser um vídeo à parte, tá bom? E vai ser o próximo vídeo, acredito, tá? Voz de trovão, a gente vai explicar melhor isso. Versículo de número 3, né? E entoavam um novo cântico diante do trono, entende? Diante dos seres viventes, né? Dos 4 seres viventes, diante dos anciãos, e ninguém podia aprender este cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Então esses 144 mil não são pessoas que Deus vai escolher a dedo para enviar na grande tribulação no tempo do fim. São pessoas que foram compradas por preço, entende? Foram compradas, né? E a Bíblia vai dizer que eu e você fomos comprados por preço, né? Por preço de sangue, entende? Então esse número de 144 mil, né? É um número literal para a gente entender, mas é um número que vai falar de plenitude, entende? Não que se vai ser só 144 mil pessoas salvas, não é isso, entende? É um grande número, né? Mas Deus está apontando para o número 144 porque Ele quer que você olhe lá para o Gênesis, né? O Gênesis foi criado em uma semana. No 7º dia, Deus profetizou que haveria um descanso. Então, se você contar quantas horas vão dar em 6 dias numa semana, vai dar 144 horas. 144 horas de trabalho, 144 horas de servil, 144 horas de pecado habitando no homem, entende? Mas quando chegar no 7º dia, que é o dia de descanso, o 7º milênio, que fecha a plenitude dos tempos, a plenitude dos gentios, várias plenitudes se fecham, e Deus quer que a gente olhe para aquele momento, entende? E aí então, ele usa o número 144 mil só para a gente ter essa conta em mente. Que fechou, que selou, que encerrou o tempo, encerrou o selamento, e aí ele joga toda a plenitude do povo de Deus nesse número, tá? Versículo de número 4, né? São estes os que não se imacularam, nem com mulheres, porque são eunucos, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Então vamos entender, trecho por trecho, né? São estes os que não se imacularam com mulheres, porque são eunucos, e são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Segura.
Então, não tem como existir na face da terra, nem agora, nem antes e nem depois, principalmente na época da grande tribulação, porque ali vai estar o tempo mais forte de apostasia na terra, de existir pessoas que nunca se prostituiu, que nunca se maculou, que nunca teve vida de pecado, para vir pregar o evangelho na terra para os judeus. Entende? Porque isso, né, se for aplicar isso para a literalidade, isso tira a glória de Cristo, tira o trabalho na cruz, né? Porque Cristo foi o único que nunca mentiu, nunca roubou, nunca matou, nunca pecou, entende? O único. Se houver outras pessoas que conseguiram essa façanha, sem o sacrifício de Cristo, sem ser o corpo dele, que é a igreja, quer dizer que o sacrifício dele não valeu nada, entende? Então essas pessoas foram compradas por sangue, o texto acima disse. É a igreja que foi comprada, entende? Eu e você fomos comprados, entende? E quando ele selar o nosso corpo e transformar o nosso corpo, nunca mais vai haver mentira, blasfêmia, coisas que mancham, entende? Tem uma palavra que eu queria, contamina. Não mais vai ter contaminação na nossa boca, entende? O nosso corpo, a nossa fala, tudo nosso, tudo em nós vai ser incorruptível, entende? Por isso nós somos eunuco, não vamos ter filhos, nunca vamos se casar, nunca vamos precisar dessas coisas. Entende? É nesse sentido que ele está falando. E é já que a gente vai usar outros textos para confirmar isso, né? Finalzinho. E são estes os que foram redimidos entre os homens, né? Essa palavra redimido está lá em Isaías capítulo 43. Israel, primeiro Deus remiu, porque ele criou, porque ele formou. Como eles desviaram, entraram em apostasia, Deus precisou redimir, restaurar, buscar eles onde eles estavam e trazer para ele de novo, entende? É nesse sentido que a Bíblia está falando. Por isso que eu citei 12 tribos lá em cima, e a Bíblia toda vai estar citando essas 12 tribos, entende? E a gente precisa entender o que está sendo falado, né? Vamos lá, e o finalzinho do verso, né? E também eles são primícias para Deus e para o Cordeiro, né? Então, primícia está falando do dízimo, né? Está falando da 10ª parte, né? Da totalidade de Israel. 10ª parte tem que ser dada para Deus como primícias. É o que está sendo mostrado aqui, né? E o verso 5, que é o último, né? Dentro aqui do Apocalipse 14, que a gente vai ler. E não se achou mentira na sua boca, nem mácula e nem outra impureza, né? Ou seja, a igreja, depois de glorificada, ela não vai ter essas coisas, entende? Não vai mais acontecer isso, né? Por isso elas estão no Monte Sião. Só vai estar no Monte Sião quem tiver com o corpo glorificado, entende? Não tem possibilidade nenhuma de pessoas, né? Hoje, ou na grande tribulação, em qualquer momento, sem ter ressuscitado com Cristo, ter corpo glorificado e ser selado, estar no Monte Sião, entende? Não se achará dano, não se achará coisa imunda no Monte Sião, entende? Então, se uma pessoa vai vir enviada, e vai vir da onde essa pessoa? Para pregar para os judeus na grande tribulação. Vai enviado da onde? Vai vir do céu? Onde estão esses homens? Aqui na terra? E como que eles conseguiram se purificar? Através do que elas se purificaram? Para chegar e pregar para os judeus, porque a igreja não está mais aqui. Da onde você vai explicar isso, entende? Deus vai enviar de onde? Não tem como explicar isso. Ou espiritualizar e falar que é um grupo de pessoas distinto, que não é igreja e nem judeu. Entende? Isso é ser infiel com as escrituras, com a interpretação do texto. Né? Não existe possibilidade nenhuma de ser outro tipo de pessoa, entende? É a igreja, não tem jeito. Vamos lá. E onde que João está tirando esse texto, ou o Espírito Santo? Tem vários textos, né? Mas eu vou só dar 2, né? 2 exemplos que eu acredito que vai ser claro, vai ficar claro. O primeiro texto está em Sofonias capítulo 3, e eu vou ler aqui para você, ó, 3, verso 13 e um pedacinho do verso 14, que vai dizer assim: os restantes de Israel, olha a palavrinha Israel, ele está falando do contexto do fim, né? Se você pegar ali, meditar no capítulo, né? Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentiras, na sua boca não se achará língua enganosa. Viu? Porque os 144.000 não tem mentira na sua boca, não tem engano. Da onde é que está saindo? Porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então essa expressão deles serem apacentados e vão repousar em segurança, porque não vai ter ninguém que se espante eles, porque vai ser destruído o iníquo, né? O anticristo vai ser destruído, e eles vão ser apacentados. E como que eles vão ser apacentados? Porque eles vão seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Entende? Assim como nós recebemos a Cristo, começamos a seguir a Cristo por onde quer que ele vá.
Esse grupo de pessoas, supostamente que não é igreja e nem judeu, que é um grupo de pessoas distintas que Deus vai enviar, estão seguindo o Cordeiro onde? Onde é que o Cordeiro está que eles estão seguindo, que nós não estamos seguindo o Cordeiro? Não faz sentido ser um outro tipo de pessoa, entende? Então, por isso que você tem que entender que Deus está falando da igreja, né? Ele está usando uma linguagem figurativa aqui, né? Uma linguagem simbólica, mas dá para entender que é a igreja, né? E olha só o que vai dizer o verso 14. Canta alegre, ó filha de Sião, e rejubila, ó Israel. Regozija-te de todo o teu coração. Exulta, ó filha de Sião. Quem que é a filha de Sião? É nós, é a igreja, entende? Você veja que está jogando para Israel, né? Sempre a profecia vai apontar para Israel, não tem como anular, não tem como arrancar Israel de dentro das profecias, nem no Novo Testamento, muito menos no milênio. E é difícil você conceber isso, mas é o que a Bíblia está falando, né? Agora, para finalizar o vídeo, olha só o que Paulo vai falar lá em... Eu não vou ler, mas eu vou só contextualizar aqui uma coisa, né? Efésios capítulo 5, versículo de número 27. Quando Paulo está falando ali do mistério que há entre Cristo e a igreja, né? O marido e a mulher. Grande é esse mistério, né? Que Deus está trabalhando desde lá dos profetas, está trabalhando hoje, vai continuar trabalhando no futuro, para entregar uma igreja santa, pura, imaculada para o marido, né? Que é Cristo. Entende? Será que Paulo está falando de coisa diferente do que João está falando lá em Apocalipse 14 e 7? Ou mesmo que o profeta Sofonias está falando? Não. Ele está confirmando, entende? Ele está dando acréscimos, entende? E se você se aprofundar nesses pontos que eu toquei aqui, você vai receber acréscimos. Você vai entender de coisas maravilhosas dentro das Escrituras, coisas que estão escondidas nos profetas, ou até mesmo nas cartas de Paulo, porque é impossível entender as cartas de Paulo sem entender os profetas, ou um pouco, pelo menos uma parte do Apocalipse, né? Porque o Novo Testamento e o Antigo Testamento, os dois estão amarrados um no outro, entende? Não são peças soltas, né? O Novo Testamento é uma coisa e o Antigo é outra, não. Os dois, um depende do outro, entende? O Antigo Testamento sem o Novo, ele não serve para nada. Mas o Novo Testamento sem o Antigo, também você não vai conseguir fazer muita coisa. Não vai. Um está amarrado no outro, entende? Então é preciso você se utilizar da palavra por inteira, 100% dela, entende? Passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando Jesus está falando isso, ele está falando do Novo Testamento? Quer dizer que o Antigo Testamento, que está a lei dos 10 mandamentos, vai ser abolida, vai ser anulada? Quer dizer, não vai existir mais a lei do Antigo Testamento? Tudo que foi falado ali? Só o Novo Testamento vai entrar em vigor? Só o Novo Testamento agora vale para permanecer para sempre e o Antigo Testamento não precisa mais? Acredito que não. Se não fosse assim, ele não ia escrever também lá no Apocalipse, né? Para ninguém mexer nem uma vírgula, nem um tio, nem um ó, né? Das Escrituras, porque senão a pessoa ia sofrer danos, né? Concernentes ao que está sendo feito. Então eu acredito que a gente precisa olhar para dentro da Bíblia como um todo, entende? O livro inteiro. E é um grande quebra-cabeça que a gente tem que montar, usando os profetas, os salmos, as cartas de Paulo, o Apocalipse e o livro da lei, né? Que é os 5 primeiros livros lá que está contido ali, os Pentateucos, né? Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham compreendido essa parte do selamento, né? Sobre os 144 mil, tá? Se Deus permitir, na próxima vídeo, a gente vai falar da voz do trovão, tá? Vamos dar um zoom lá no trovão, vamos ver o que significa isso. O que vai ser falado na voz do trovão, né? Está escrito, tá? Já adianto para você, está escrito e através do Espírito Santo vou tentar introduzir no vídeo aí para vocês, né? Para a gente dar uma olhada o que os 7 trovões vão falar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo então, em nome de Jesus.